E as novas caras de São Paulo se refletem também no que a gente põe no prato. A capital brasileira da gastronomia é onde pensar em algo típico 100% paulistano é bem difícil, de tanto que a gente é bom em absorver culturas e sabores de todo o mundo. Não tem como começar essa conversa sem antes te perguntar qual que é o prato típico paulistano. Bom, eu poderia falar para você sobre o cuscuz paulista ou virada paulista, mas eu acho que a principal característica da gastronomia de São Paulo é a diversidade. Então, nós temos uma cidade que tem muitos imigrantes e imigrantes, e a diversidade é a característica da nossa alimentação, a curiosidade por conhecer novos sabores. Você acha que isso reflete uma boa aceitação do paulistano? São pessoas até mesmo hospitaleiras, por isso, por receber bem até a cultura de fora? O que isso pode refletir? A questão desse grande número de pessoas de fora nos faz curiosos para conhecer novos sabores. É, sim, uma cidade muito hospitaleira. A gente recebe bem e recebe esses laços culturais desses povos. O São Paulo agrega, né, esses sabores, puxa para si, desenvolve algumas mudanças e vira a culinária do local mesmo. A pizza vem da Itália, né, a origem, mas a pizza em São Paulo é diferente, né? É a melhor pizza do mundo, na minha opinião. A comida japonesa, que faz tanto sucesso aqui, ela é muito diferente da comida japonesa original do Japão. Então, essa gastronomia chegou, sofreu adaptações, agrada os paladares e aí vai ficando. E a gente tem uma diversidade muito grande. A gente tem, acho que é a segunda maior cidade do mundo em número de restaurantes. Agora, dá para contar a história do local, dá para contar a história de São Paulo pensando na gastronomia, né? Se você for pensar na imigração, agora pensando no movimento novo, a gente falou, né, de italiano, a gente falou de japonês, mas pensando nesse movimento novo. Tem muitos restaurantes sírios agora, tem muita culinária peruana, venezuelana. Como é que vocês estão vendo refletindo isso na questão da culinária, esses movimentos novos de imigração? A gente tem os novos imigrantes, são principalmente os da América Latina e os da África, e os exilados, né? E no primeiro momento existia aquela, vou receber, mas com um pouco de restrição, e agora já vê que esses imigrantes estão sendo bem recebidos e a gastronomia é muito aceita. A gente vê que restaurantes peruanos são a última moda, né, da gastronomia em São Paulo. A Feira da Cantuta, que traz a comida boliviana, ela já é muito frequentada. Eu vejo muitas pessoas que estudam gastronomia ou que trabalham com gastronomia falando, vamos conhecer a Feira da Cantuta, vamos conhecer essa comida dos bolivianos. Então, a gastronomia faz com que o imigrante seja também aceito. A curiosidade pelos seus sabores, pelos seus temperos. E a gente tem muita facilidade para encontrar todos os tipos de tempero, do árabe ao boliviano, por exemplo. Isso que eu ia te falar. A gente pensa muito em restaurante quando vai falar dessa gastronomia mundial, mas com essa facilidade que a gente vê em São Paulo de temperos, hoje a gente acha curry em qualquer lugar, pimentas diferentes, as pessoas levam para dentro de casa também, né? Então a culinária de casa, do lar, também muda com a imigração, né? Com essas influências. Os mais jovens provam no restaurante, falam dessa comida no lar e daí levam esses temperos para casa e isso entra no gosto da família. A gente recebe bem, né? Nós somos hospitaleiros. Então, um amigo de um filho que é árabe, sírio ou de qualquer outra etnia, vai para casa, leva alguma coisa, a família prova e aí já começa a agregar esse sabor. Se você fosse fazer para mim um jantar típico paulista, com muita influência paulistana, principalmente, o que você serviria? Bom, você vai falar para mim, esse é um jantar muito de cozinha mineira. Os mineiros vão ficar um pouquinho bravos, mas a gente influenciou muito a gastronomia deles. Então, se você pensar, como entrada eu faria, obviamente, uma salada e um cuscuz paulista, de sardinha, não de camarão. De camarão já é uma influência mais, assim, do litoral, né? Então, eu faria de sardinha. Faria uma carne de porco, então uma costelinha suína, para pôr um pouquinho de... Faria um arroz ou um risoto, já tendo um pouquinho de influência italiana e de limão. Muito difícil desprender dessa influência que estava aqui desde sempre, né? É difícil, porque
nós fomos formados, né, por esse grupo. Se a gente pensar que os italianos vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura, mas pela questão cultural deles, logo vieram para os centros urbanos, né, a gente tem bairros que são tipicamente italianos. Então, é bem complicado se desprender dessa influência. Se vê o almoço de domingo tradicional, é isso, né? Tem muita influência da cozinha italiana. Para finalizar a sobremesa, porque eu consigo pensar em sobremesa mineira, sobremesa goiana, sobremesa de todo lugar do mundo, agora sobremesa daqui. Como é que você finalizaria esse jantar? Bom, eu faria, como muito paulistano mesmo, um pudim de leite. E a gente pode falar que sobremesa brasileira é uma coisa muito difícil, porque ela tem muita influência portuguesa. A sobremesa que se serve no Brasil, de modo geral, tem muita influência portuguesa. E depois, especificamente dos imigrantes, porque a gente não tinha o açúcar, né? Isso só veio depois. Dá para aprender história, né? Estudando e a Se a gente estudar os fluxos migratórios e a gastronomia, a gente se apaixona.